conversar agora com Vanderlei Ferreira, que é o presidente da subsidiária brasileira da Zebra, uma das maiores, se não a maior empresa do mundo RFID nessa parte de equipamentos, leitores, a parte de infraestrutura para que esses sistemas funcionem, né? Que são sistemas de negócios, né? E eu vou perguntar para ele a respeito de como anda o mercado brasileiro, inclusive nesse cenário que a gente vive hoje. Vanderlei, primeiro ponto aí, bom dia para você, como vão as coisas por aí? Bom dia, Perim. Tudo bem? Aqui está tudo ótimo. Estamos aqui na luta de sempre, diária, mesmo com ainda, né, na questão da pandemia, mas as coisas vêm retomando. Então, todos muito bem. Obrigado. Bom, tendo em vista aí os investimentos que a Zebra faz, né, há muitos anos e que eu tenho acompanhado relativamente, eu creio que totalmente, inclusive não é nem relativamente, né, os estudos e pesquisas, né? Qual é a visão que você tem a respeito do mercado brasileiro de RFID, Vanderlei? Como é que você enxerga esse cenário? Como é que estão sendo aí as estratégias de negócios que vocês estão utilizando para essa atuação de vocês? Bom, olha, RFID é uma tecnologia, né, que todos sabem, não é uma tecnologia nova. Acho que o RFID passou aí por várias provações, né, nos últimos anos e que não, talvez décadas, né? E eu acho que principalmente no início dos anos 2000, né, muito se falava também de RFID, final de 90, 2000, mas eu acho que naquele momento ainda, acho que as empresas e também as empresas mesmo, não só a indústria, o comércio, os clientes finais de uma forma geral, os consumidores de tecnologia e a indústria de tecnologia que se envolveu e desenvolve ainda a tecnologia de RFID passaram por momentos ali desafiadores. Acho que o mundo evoluiu como tudo, né? Ainda bem. E atualmente eu acho que o RFID, isso é comprovado não só pelo aquilo que nós pesquisamos no mercado, mas a própria reação e a busca pelos nossos clientes, que a tecnologia RFID ela deixou de passar pela prova, né, a prova líquida das funções da utilização dela, para ser sim uma tecnologia bem utilizada. Os clientes entendem que hoje o RFID ele tem por missão, por objetivo principal, o apoio na otimização de processos, você dá o apoio também aos colaboradores, com que eles sejam mais efetivos, você garantir qualidade, você garantir principalmente assertividade do controle, não só de inventário, não só da gestão de ativos, mas você pode utilizar o RFID em todo o supply chain, né? Quando a gente olha, claro, ainda hoje o que se vê muito mais de RFID é no setor vestuário, então o varejo de roupas, ele é onde hoje se tem ainda uma grande utilização e, pelo menos no Brasil, a gente vê uma adoção muito forte, crescente, desde já de 3, 4 anos para cá, isso vem se acelerando. E nesse ano, especificamente, né, como a gente vê a questão aí agora, todos aí envolvidos com a questão da pandemia, a gente vê a adoção também em outros processos, muito mais logísticos ou de armazenagem, mas a gente começa a ver uma série de implementações interessantes. Então, assim, a gente vê um mercado no Brasil importante. O Brasil ele tem, acho que como característica, nós brasileiros, uma característica de inovação. Nós somos aquele país que lá atrás, né, começamos o voto eletrônico, fomos um dos primeiros países a entrar na questão dos ATMs, né, dos caixas eletrônicos. Nós adoramos essa tecnologia, somos um dos maiores usuários de LinkedIn no mundo, um dos maiores consumidores de WhatsApp, né, também no mundo. Então, assim, nós somos um país que gosta de tecnologia, né? Nós gostamos dessa vanguarda. E o RFID não é diferente. Então, a gente percebe isso no dia a dia, vem no crescente, como eu já comentei. Isso nos dá realmente acho que uma certeza em que o empresariado brasileiro, de uma forma geral, ele busca cada vez mais, sim, ser mais efetivo, ser mais competitivo. Ele busca, ele tem essa consciência, né? A partir do momento que ele tiver, acho que uma linha de crédito mais simplificada, que ele possa investir cada vez mais em outras tecnologias, mas também no RFID, a beleza é enorme daquilo que se ganha em produtividade e gestão, mas aquilo que eu comentei. Acho que é a qualidade daquilo que se chega lá para o consumidor final. Então, quando nós até falávamos tempo atrás
dos diferenciais ou do produto específico que vai atender ou que é para atender uma determinada pessoa, o RFID também pode auxiliar. Qual é o perfil daquela pessoa, daquele consumidor, com que frequência que ele vai numa loja ou não. Ou seja, só tem benefícios. Acho que o RFID é uma das tecnologias, quando utilizada com outras, que traz aí uma beleza enorme, não só para o varejo, mas para todo o supply chain. E em termos de negociação, de negócios mesmo, né, de vendas da Zebra no mercado de RFID, tem crescido também no Brasil e é mais expressivo em relação ao mundo? Se você pode divulgar algum dado também, porque a Zebra, como uma empresa de capital aberto, tem essas restrições, né, de não poder divulgar números regionais, né? Sim, infelizmente não, mas o que eu posso afirmar é que a gente vem, então, sim, numa adoção, na minha opinião, bastante forte quando a gente compara com o nosso crescimento econômico. O que nos, de novo, volta, né, ao que eu comentei há pouco, na adoção das tecnologias. Então, apesar de eu não poder divulgar números, mas eu posso afirmar em termos percentuais. Se eu comparo 2018, né, 2018, 2019 e esse ano, mesmo apesar com esse cenário que a gente vem, eu acho que a média de crescimento nos últimos anos é acima de 15%. Então, tem anos que chegam a patamares, já chegamos a patamares de 30%, 35%. Esse ano ainda a gente está bem acima de 2 dígitos. Tivemos picos em 2018, então, assim, a adoção, ela realmente é bastante importante. É claro que tem empresas que são um pouco mais, estão mais bem preparadas, né, para poder realmente utilizar o RFID. E eu diria que eu acho que tem dois polos. Primeiro, as grandes empresas. Essas estão preparadas porque elas possuem sistemas de gestão, os ERPs, os WMS, todas essas soluções já implementadas e normalmente soluções modernas, em que você ter o RFID, porque muita informação é gerada pelo RFID, eles conseguirem, e a beleza está em como conseguir coletar essas informações e avaliar, analisar esses dados, então as grandes empresas estão preparadas. As pequenas empresas, por serem pequenas, ela está sempre se renovando, né? Então ela não tem, normalmente o empresariado de pequena empresa, ele não tem medo, às vezes, de fazer um investimento. E por ele, às vezes, estar começando, ele já começando com uma tecnologia que eu já vi até lojas de calçados pequenas, né, utilizando RFID, ela tem um grande atrativo e o dado ali gerado é de uma velocidade, de uma riqueza também bastante grande. Eu acho que onde está o grande desafio do RFID? As empresas de médio porte, que já têm um bom uso, às vezes, da tecnologia, já possui alguns sistemas legados, mas a maioria dessas empresas não tem uma área de TI dedicada. Ela depende de pequenos integradores ou médio integradores. Esse está o grande desafio. Mas, mesmo assim, também, na média empresa, a gente percebe uma grande adoção. No geral, o que a gente percebe muito? Vendas de leitores, né? Então, a venda de leitor, ela é, quando eu comparo numa relação leitor e as nossas impressoras que gravam as etiquetas também em RFID, as impressoras, elas representam mais ou menos 30% do negócio de RFID para nós e 70% ainda na parte de leitura, né? Então, essa dinâmica de nós podermos, através das nossas impressoras, gravar as etiquetas, seja uma impressora portátil, até mesmo, de menor porte, ou as mais robustas, mais voltadas não só para a indústria, mas para o varejo também, o grande varejo. Mas os leitores, claro, eles são ainda a vedete, né, onde que se lê a atividade daquilo que se passa. Mas o Brasil vem, sim, num crescente muito interessante, quando a gente compara mesmo em termos de América Latina. Estamos num patamar muito bom da adoção dessa tecnologia. É impressionante, porque a cada dia, sim, surgem debates, nós somos convidados para projetos piloto, nós somos convidados, depois, óbvio, para a implementação. Então, vem numa adoção muito boa, o que eu acho fantástico para uma questão de competitividade como país. Isso é verdade. E eu ia até te comentar a respeito disso em função da pandemia, né? O mercado de e-commerce cresceu barbaramente e muito a gente já vinha dizendo, isso eu venho até comentando desde 2012, quando o termo omnichannel começou a ganhar corpo no mercado, né? E eu até fui convidado para dar uma palestra na FEComércio,
sobre omnichannel e como que isso tinha que ser estruturado tecnologicamente. Não existe condição de você fazer um omnichannel real se você não souber exatamente o que você tem no estoque, né? E para você ter isso, você precisa ter o RFID. Então, a tecnologia de RFID, né? Então, a gente vê que agora, com a questão do e-commerce tendo esse crescimento provocado especialmente pela pandemia, também deve favorecer o mercado. Como é que você está vendo isso, não só, né, mundialmente, se você tiver esses números, mas também no mercado brasileiro, especificamente, que é a sua área de atuação mais direta, né, Vanderlei? Tá. Então, o e-commerce, ele veio, eu acho que ele foi, em função da pandemia, ele foi empurrado, né? Ele foi empurrado de uma forma muito interessante para o mercado. Acho que ele também, acho que nós tivemos com isso o lado bom. Eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio, né? Que é assim, então o lado bom, acho que da pandemia para efeito de uso de e-commerce, principalmente também de RFID, mas no e-commerce, acho que vários consumidores acabaram se desmistificando o uso do e-commerce. Ah, temos problemas ainda de segurança dos dados? Muito pouco, porque eu acho que uma grande preocupação das empresas hoje é a segurança dos dados. Nós temos leis que têm que ser muito bem tratada a informação. E as empresas, como querem que os seus consumidores, seus clientes, voltem à loja, há uma atenção muito grande, não só com o layout, com a beleza do site de e-commerce, mas com a preocupação realmente da gestão dos dados. E como você falou, então, em termos de RFID no e-commerce, falamos de quê? De precisão, falamos de velocidade, que no final se traduz em qualidade para o consumidor final. Quem é o cliente que não compra por e-commerce, está lá, aparece o dia da entrega, né? Então vamos imaginar que o dia da entrega é dali a 2 dias. Se ele recebe esse produto que ele comprou em um dia, nossa, é a glória, né? E eu acho que muitos sites até promovem esse tipo de questão do tempo para com que faça e tenha também a gestão da ansiedade do consumidor, né? Então não pode ser muito demorado, então o ideal sempre é que se acelere. Então, no processo logístico, que hoje é extremamente delicado para o processo de e-commerce, eu acho que o coração, né, do e-commerce está na logística. Até a gente vê movimentos, né, atualmente, vimos as notícias do Correios, né, vão vender, não vão vender, vão privatizar ou não os Correios, então, se existe alguma outra empresa que poderia eventualmente comprar, né, essa parte dos Correios. Então, você vê, às vezes, empresas de varejo muito interessadas em, às vezes, até investir numa empresa de logística como os Correios. Por quê? Porque é o coração do e-commerce, é você ter essa gestão da ansiedade do consumidor. E o que está por trás disso? As empresas precisam cada vez mais terem a precisão daquilo que tem que ser separado do estoque, e além disso, até aquilo que você comentou, Perim, que é quão saudável está o meu nível de estoque. Eu estou com os produtos corretos, a informação que eu tenho até no meu site, ela está correta, eu tenho realmente aquela disponibilidade, aquela quantidade de produtos no meu estoque. Isso precisa ser altamente confiável, porque isso gera credibilidade do consumidor. Imagina a frustração em querer comprar um item, fechar o processo e depois receber um dia depois, algumas horas depois, o seu item, infelizmente não temos mais esse item em nosso estoque. Isso é extremamente ruim, né? Então, eu como consumidor, pensaria agora 2, 3 vezes em retornar naquele site, vou buscar outro, porque eu acho que a coisa bacana também do e-commerce é a total democratização do comércio, Exato. do varejo. Então, o nível de pesquisa que hoje todos nós fazemos, e ainda mais com o home office, todo mundo trabalhando de casa, nós temos sim a possibilidade de pesquisarmos mais, de verificarmos qualidade, de verificarmos satisfação, de verificarmos segurança, tudo isso. Então, o RFID entra com uma peça fundamental, que é verificação do nível de estoque, ou a reposição do próprio estoque, porque ele garante lá no final da ponta a satisfação do cliente. Isso é o mais importante, com uma precisão absurda. Então, o RFID, desde que bem implementado, ele auxilia sim nessa precisão. Tudo onde há uma intervenção humana, infelizmente, ele é passível de algum tipo de erro, né? E o RFID ele vem a complementar isso. Ele vem complementar o QR Code, ele vem complementar o código
tradicional de códigos de barras, ele é uma ferramenta a mais, ele é um double checking, né? Ou às vezes um triple checking. Né? Então, isso é muito importante, essa validação, e o RFID ele ajuda muito nisso. Reduzir a intervenção humana, né, mas definição de processos muito bem claros, mas o objetivo principal, não só para o empreendedor, ele ter a certeza daquilo que ele tem, dos investimentos em estoque que ele faz, mas garantir cada vez mais a satisfação do consumidor final. É assim que eu enxergo. Voltando ao ponto, né, dessas adoções no Brasil ou no mundo, nós também acho que estamos muito antenados, né, e também muito em linha com o que lá fora acaba se implementando também. É que lá o RFID também, eu acho que aqui no Brasil nós já temos algumas experiências, até mesmo no agronegócio, você fazer a contabilização, você fazer o controle de pragas e até mesmo a gestão de árvores ou de plantio com o RFID. Lá fora se utiliza isso já de uma escala um pouco maior, porque também as fazendas, né, do agronegócio lá fora, comparadas com aqui no Brasil, são bem menores, mas aqui no Brasil já existem também experiências nesse sentido. Como nós somos um país extremamente voltado para a agricultura, é natural também. Falamos de e-commerce, falamos, claro, do varejo tradicional usando o RFID, mas a gente não pode esquecer também de outras práticas, de outros benefícios que nós temos utilizando essa tecnologia em outros segmentos. Perfeito, Vanderlei. Olha, eu acho que essa riqueza de conteúdo que você está dando, inclusive na semana que vem, né, hoje é dia 23 de setembro de 2020, vai ter um grupo lá de discussão a respeito do mercado brasileiro de RFID, no RFID Journal Live, e Legal. isso vai ser online, né, é virtual também o evento, então eu vou aproveitar esse seu conteúdo aqui, e se você puder participar também, seja bem-vindo. Claro, com Vai prazer. ser uma Obrigado, satisfação obrigado ter pelo você por convite. lá. Bacana, E estarei. é legal. E eu acho que a gente pode, inclusive, ampliar essa discussão, eventualmente a participação, né, de algumas pessoas do mercado também que oferecem outro tipo de insumo, né? Por exemplo, as tags, pessoal que fornece os equipamentos que são utilizados como adicionais, né? Como, por exemplo, os equipamentos que servem para você utilizar dentro de um vestiário, né, que tem monitores, tem software sendo desenvolvido para isso, para que você também crie uma inteligência adicional, né, e a experiência do cliente, né, isso é um avanço, né, muito grande, e a gente tem visto muito isso acontecer aqui no Brasil. Realmente, o que você disse no início é bem verdade, né, de que a gente tem essa familiaridade, essa vontade, esse desejo e essa liberdade com a tecnologia que às vezes não existe em outros lugares do mundo, né? Isso é uma coisa bastante curiosa, né? O interessante, quando a gente fala de RFID, eu acho que tem um ponto importante, Perim, Uhum, que é o RFID, é importante deixar claro isso aqui, ele deixou de ser só simplesmente, né, o tag e o leitor, né, ou mesmo a impressora que grava ali na uhum, tag a informação inicial. Mas hoje, quando nós falamos, eu pelo menos gosto desse tipo de conceito, quando nós falamos em beacons, quando nós falamos em sensores, que também transmitem por radiofrequência informações. Quando a combinação dessas várias tecnologias, né, de triangulação, de localização pelos beacons ou sensores, o RFID, né, vamos colocar agora debaixo de um grande guarda-chuva, você tem uma possibilidade, você tem um leque de alternativas, de soluções belíssimo, uhum, belíssimo. Então, não só, eu estava falando agora há pouco do agronegócio, uhum. mas eu vejo muito hoje a adoção, em alguns casos, da RFID na área de saúde, em hospitais. Então, como é que eu controlo? Não é só simplesmente controlar uma maca, onde é que está a maca, onde é que está a cadeira de roda, não. Mas eu controlo onde é que está o insumo, onde é que está o equipo, onde é que está o médico, onde é que está a equipe de enfermagem. Né? Sim. Então, isso é muito importante, não é porque, então vamos fazer aqui uma rastreabilidade das pessoas, não é isso. Na É. realidade, eu acho que o ambiente hospitalar hoje se tornou e é tão crítico que você otimizar os recursos humanos e onde eles estão, qual é o menor tempo de um médico se deslocar de um ponto A até o ponto B, quem está próximo, quais são as competências daquele médico,
né, frente à necessidade de um paciente que acabou de chegar. Então, você ter isso, você não só dar uma dinâmica maior a um hospital, você dá uma dinâmica ali, você economiza 1, 2, 3, que sejam minutos, né, segundos ou minutos, que na área de saúde é extremamente crítica. É uma vida, né? Isso é uma vida. Então, e você acaba aliviando também, em vez de você chamar um corpo médico inteiro, um corpo clínico inteiro, você só chama aquelas pessoas para atender aquela necessidade. E você acaba até distribuindo melhor, né, o uso dos recursos, nesse caso, pessoas, médicos. Quando a gente vai para o varejo, como utilizar melhor os recursos, então, os produtos que vão para os usuários finais, os consumidores. Sim. A gente estava falando de inovação e tecnologia e criatividade, né? Então, acho que muito, e o brasileiro, na minha opinião, nós somos muito bons nisso, o uso desse conhecimento, tantas adversidades que nós já passamos, mas eu acho que o uso criativo do RFID, das tecnologias que estão ali, satélites, né, que em volta do RFID, são fantásticas, né? E a gente tem uma possibilidade enorme de aplicação em vários segmentos. Mas o varejo hoje, sim, ele é mais latente, ele é um dos mais críticos, é onde se percebe um ganho, uma efetividade muito grande. Vanderlei, olha, obrigado pela super conversa, pelo super nível O de prazer é todo meu, é informação. muito bacana a gente conversar aqui. Eu Sempre é um gostaria prazer. eu já estou querendo criar uma pauta constante com você para a gente ter esse momento. Acho que é uma grande riqueza de informação, de E da próxima a conhecimento. gente coloca cada um com uma xícara de café para tomarmos aqui juntos. Eu estava inclusive tomando um cafezinho aqui com a xícara que eu ganhei da Zebra aqui. Mas olha, muitíssimo obrigado e a semana que vem, se Prazer é todo você meu. tiver agenda, vai ser uma alegria mesmo Não, receber você participarei lá. sim. Muito Então tá obrigado. bom, vai ser Muito muito obrigado. legal. Eu vou mandar o pessoal pedir para o pessoal da nossa equipe americana lá da Referee Journal mandar para você, inclusive, um convite mesmo oficial, bonitinho, tá bom? Obrigado, muito obrigado. Estou aqui à disposição, Perim. Que precisar de mim, da Zebra, estamos aqui à disposição, tá bom? Vanderlei, É super um abraço para prazer. você, obrigado por tudo e até a Obrigado a próxima. você.